mas era um desastre. Eu queria copiar as pessoas, ser como elas, decorar as suas falas. Mas quando chegava o momento em que estava no púlpito, esquecia de tudo e só conseguia ser eu mesma, intimidada, insegura e com medo. Demorou algum tempo para esses sentimentos do passado serem ressignificados e eu verdadeiramente consegui valorizar e me orgulhar da minha identidade. O primeiro passo que tive de dar foi assumir a dor do meu passado e não com minha identidade, ou seja, eu tive insegurança e medo por muito tempo durante os abusos, mas eu não era medrosa e insegura. Desassociar os traumas do passado com a sua personalidade é imprescindível para que se viva plena liberdade na identidade. A verdade do que sou me fez livre para acreditar na minha capacidade. Muitas vezes, junto com a humilhação e o trauma, também vem o rótulo que tenta nos selar naquela dor. Diante de toda a minha história e avanços que vivo no presente, vejo que o passo principal foi amar a criança ferida em mim. Eu permiti que ela fosse rotulada e vivesse sobre os sentimentos do passado, mas assumi que eu não era mais aquela criança, que eu cresci e que hoje sou uma mulher que me fez vencer o passado, pois enquanto nutria a criança ferida vivendo hoje, o meu presente ficava adoecido e eu não conseguia me projetar para o futuro. Passei por processos de cura, em que eu tive a oportunidade de que essa criança adoecida pudesse ser retratada e acolhida para que a Bruna adulta tivesse a liberdade de florescer. Como terapeuta, hoje vejo quanto essa retratação com o passado rompe com as amarras e cadeia que nos impedem de crescer, de brilhar nossa autoestima e de nos posicionar dentro de todos os planos e sonhos de Deus. Eu tinha tanta vontade de ser uma pregadora itinerante, em dar palestras, em cuidar de pessoas, mas meu passado me aprisionava em uma bolha de inferioridade e inadequação. Lembro-me de quando comecei a fazer os vídeos no YouTube e morria de medo, tinha vontade de desistir, porém outro fator de cura é condicionar nosso comportamento, é não esperar o medo ir embora para investirmos nos nossos sonhos. É fazer apesar do medo. Agora, tenho mais tranquilidade para assumir qualquer projeto, mas no início, quando a criança ainda estava ferida, ela me aprisionava e não permitia que eu crescesse porque estava parada no trauma. Faça, apesar do medo. Tenho tantos testemunhos nessa área, como, por exemplo, a dificuldade que sempre tive na disciplina de língua portuguesa durante os anos iniciais na escola. Foi terrível o meu processo de alfabetização. Fui a última aluna a aprender a ler, pois o período de violências abrangeu também a fase de aprendizagem em minha vida. Por isso, tive bastante dificuldade, porque ficava com vergonha de aprender, de perguntar para a professora, com medo de ser humilhada, e o resultado disso foi o bloqueio com a leitura. O tempo passou e, por causa desse histórico ruim, eu jamais imaginaria ser uma escritora. Venci meus monstros com a língua portuguesa porque herdei um hábito maravilhoso com minha mãe, que é o gosto pela leitura. E isso transformou minha escrita. Porém, jamais imaginei que chegaria ao nível de escritora. E aconteceu algo lindo durante meu processo de terapia e cura. Eu tive uma visão comigo criança, onde estava triste com o lápis na mão, emburrada por não conseguir escrever nem juntar as sílabas. Foi então que eu cheguei perto daquela criança e a abracei, dizendo que ela era inteligente e conseguiria ler. Ela, com lágrima nos olhos, se despediu de mim dizendo que ela me deixaria livre para aprender, a crescer e a ser a minha melhor versão. Essa foi a segunda visão que tive de mim criança, que trouxe uma libertação surreal. Mas isso foi um processo que eu fui me permitindo viver, principalmente a decisão de desassociar meu passado do meu presente, fazendo as pazes com ele. Há pessoas que acreditam que o tempo cura o passado ou a negação dele e até mesmo o esquecimento. Mas nada disso cura. O que muda é quando nós o assumimos como parte da nossa vida.
O passado é nosso e precisamos dele, até porque é por causa dele que estamos onde estamos. Temos que tratá-lo de uma forma resolvida e não pendente. Meu problema é que minha criança ainda estava pendente, mas com a ajuda do Espírito Santo, eu consegui emancipá-la e finalizar as histórias ruins, porque enquanto não finalizamos, não ficamos prontos para outras etapas. Era exatamente o que acontecia comigo. Eu queria fluir para outras fases da minha vida, mas simplesmente não conseguia, pois o meu passado não estava finalizado e pior, além de não terminado, ele ainda comandava meu presente. A aceitação do que aconteceu conosco, bem como a finalização com perdão para nós mesmas e ao outro, nos trará a paz que precisamos para avançar. Eu vivia um luto interior, pois não acreditava que aquilo tinha acontecido comigo. Ficava só me perguntando por quê. Dilacerava a minha alma com perguntas sem respostas e isso me fazia reviver a dor diariamente. Não conseguia perdoar ninguém e nem a mim mesma. E para amenizar a dor, eu preferia negar, depois esquecer. Enfim, eu estava brigada com meu passado. Deus, sempre misericordioso, trabalhou de várias formas na minha vida. A partir das decisões que eu precisava fazer, a cada novo passo que Ele colocava à minha frente. Lembro-me quando fui profundamente ministrada como Deus usa as nossas cicatrizes para serem respostas ao clamor de alguém. E que todo o passado curado nas mãos de Deus se torna ferramenta de trabalho. No próximo áudio, vamos dar continuidade ao capítulo 5. Até lá!